Gente, veja só, as pessoas ficam muito compadecidas com o fato de um homem ter perdido o seu filho, se esquecendo que quem perdeu o filho foi um homem e uma mulher, ex-marido, ex-esposa, ambos pai e mãe do Henri, respectivamente. Aí as pessoas se concentram, né, misógino como é o nosso país, as pessoas se concentram na dor do homem que chega fazendo campanha com esta frase aqui, ó, não sei se você consegue ver, e vai dizer assim: um vereador matou meu filho e eu quero ser o vereador que vai salvar o seu. E aí as pessoas caem, né, nessas frases prontas. Um vereador matou meu filho e eu quero ser o vereador que vai salvar o seu. Como é que as pessoas não conseguem ver o absurdo que é um homem fazer uma campanha eleitoral com esse slogan, digamos assim? Com essa... chega a ser um mote, né? Porque ele está de luto porque ele perdeu o filho. E a ex-esposa dele está presa, a prisão dela está baseada nas mentiras que ele promove. O que é um absurdo completo, porque eu nunca vi isso, né? E a gente está vendo, talvez, o maior erro judiciário do século XXI no Brasil, o fato de que uma mulher está presa e o sistema judiciário deu a um ex-marido que dava sinais de que iria se vingar dela, independentemente do filho deles terem morrido, dá a esse ex-marido a autoridade, a pacha, na verdade, né? Um vexame, um absurdo completo, no sentido de que esse ex-marido está tentando contra uma ex-esposa presa, porque eu queria ver o Leniel falando dessas questões com a Monique solta. A Monique solta aqui para desmenti-lo, né? E críticas à parte em relação ao Leniel, eu também gostaria, né, nós, na verdade, apoiadores da Monique, gostaríamos de ver pronunciamentos por parte da defesa da Monique, de familiares da Monique, porque as coisas são muito discretas. Eu queria ver se as mentiras deste homem prosperariam, se as defesas, né, a defesa da Monique e os familiares da Monique viessem a público em tempo hábil, em tempo recorde, dizer: olha só, esse homem está mentindo nisto, nisto e nisso. Até porque já tem jornalistas de olho no fato de que Monique está sendo vítima de uma questão judiciária, conforme nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então eu queria que você visse primeiro. Alguém fala assim: ah, por que você não está respeitando a dor de um pai? Porque como eu posso respeitar a dor de um pai que não respeita a dor da sua ex-esposa, que ele sabe que foi uma mãe fidedigna para o seu filho? Monique é vítima nessa situação. Apesar do Leniel ficar falando aí nos meios lá, né, no Henri Vidas Interrompidas, nos Instagrams, né, que levam o seu nome, o nome do pai do menino, apesar dele ficar falando lá que a Monique é culpada, é assassina, é psicopata, não existe, gente, não existe nada disso no processo. Pelo contrário, o processo demonstra que a Monique não tem nada de psicopata, não tem nada de narcisista. Os processos demonstram que ela era uma mãe atenciosa e que mesmo a 7ª Câmara de Desembargadores do Rio imputando mais crimes a ela, a 7ª Câmara não apresenta nenhuma prova do porquê eles fizeram isso. Não existe prova nenhuma contra a Monique e existem inúmeras provas em favor de Monique, em favor da inocência dela. Por exemplo, veja essa matéria aqui, que eu não sei porquê, na hora que esse homem mente, as pessoas não vêm se pronunciar, né? Veja essa matéria aqui, que vai mostrar o quanto Monique não estava entendendo o que estava acontecendo lá no começo do processo. Uma nova troca de mensagens recuperadas pela Polícia Civil entre Monique Medeiros e sua prima, pediatra de Henri, pode ser positiva para a defesa de Monique Medeiros. As conversas constam no inquérito policial que apura o caso. Às 18h59 do dia 10 de março de 2021, a pediatra pergunta a Monique Medeiros sobre o laudo complementar da necropsia. E o documento aponta hemorragia interna e laceração hepática, provocada por ação contundente, além de equimoses, hematomas, edemas e contusões. A professora então explica que o resultado do exame detalhado foi, segundo Jairinho, direto para a 16ª DP da Barra da Tijuca, e o casal ainda não teve conhecimento do seu conteúdo. A prima então justifica: queria saber, pois ele era tão bem cuidado. Eu não consigo imaginar o que pode ter acontecido. Tendo como resposta de Monique: estou até agora sem entender por que isso foi acontecer com o meu garoto.
A conversa aconteceu cerca de 60 horas depois que as médicas do Hospital Barra Dó atestaram o óbito de Henri. No dia 16, foi a vez de Monique Medeiros chamar a pediatra em um aplicativo de conversa no celular. Ela envia um documento por mensagem. Em seguida diz: "Prima, me ajuda a entender. Consegui agora. Ele chegou sem vida, prima?" A interlocutora então responde: "Sim, foi feito de tudo, não voltou em nenhum momento." E pergunta se o advogado do casal já teve acesso ao tal laudo e a qual conclusão ele chegou. A professora então responde que foi hemorragia mesmo. No diálogo, a pediatra pede à prima: "Quando você puder, e se puder, me manda a foto, pois eu gostaria de entender também o que aconteceu, já que eu acompanhava ele e sei que era saudável." A médica atendia Henri desde o nascimento e no dia 18 de fevereiro foi procurada pela professora, que relatara que o menino estava com medo excessivo de tudo, tinha um medo intenso de perder os avós e apresentava um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Na mensagem, Monique também havia contado que quando o filho vê o Jairinho, diz que está com sono, que quer dormir e não olha para ele. Essa troca de mensagem pode ser bastante positiva para Monique Medeiros, uma vez que ela continua demonstrando preocupação e ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela está procurando entender o que está acontecendo, de maneira que ela pede auxílio a alguém capacitado, que é a médica pediatra de Henri, que é a sua própria prima. Vamos ser sinceros, essas novas trocas de mensagens mostram claramente Monique Medeiros tentando entender o que aconteceu com o seu filho. Ela quer entender o que tirou a vida do seu filho assim, subitamente, tão de repente. E passa o entendimento que Monique Medeiros, até então, não está sabendo de nada, porque ela está tentando entender a situação, ela está tentando entender o que aconteceu, como foi que o filho dela perdeu a vida assim tão de repente. Fica muito claro aí. Então, tudo isso pode soar como preocupação e ser bastante positivo para uma nova retomada da defesa de Monique Medeiros. E é importante enfatizar, gente, junto com essa notícia, que a conversa da Monique com a pediatra, né? A pediatra Renata, se não me engano o nome, isso demonstra, quando ela fala assim, o Henri sentia medo, nem olhava na cara do Jairo, é porque todos nós, inclusive a Monique, à época, porque ela não imaginava que o ex-marido dela iria atentar contra ela, a própria Monique não percebia que tinha uma outra coisa acontecendo. Monique era recém-saída de um casamento, esse ex-marido não estava satisfeito com a vida nova que os dois estavam levando, né? Verdade seja dita. E aí o que acontece? Ele falava muitas coisas horríveis aos ouvidos do Henri. Muitas coisas horríveis. Nós detectamos 2 ou 3, deixa eu ver se a gente consegue lembrar aqui. A primeira é quando ele chega para o filho e fala: "Olha, a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri", viu? Ele dizendo isso para o filho dele, uma criança de 4 anos. Essa pornografia comprometendo, inclusive, o corpo da própria mãe em relação ao filho, né? Essa é a primeira frase. Segunda frase é quando ele vai dizer ao próprio filho que a mãe roubou um carro do papai. E, na verdade, foi um carro que a Monique comprou. E aí, na época do divórcio, ficou com um acordo que, já que ela comprou o carro e era ela quem estava pagando mesmo, né? Fora o fato de que, mesmo depois de separada, né, de divorciados, a Monique conseguiu empréstimos caríssimos em favor do Leniel, né? E aí ele vai e fala para o filho dele que a mamãe é ladra, né? E um terceiro episódio, que é aquele que ainda está em discussão, é o fato de que o Henri, depois de ter passado um tempo com o pai, foi entregue à sua mãe com o ânus, digamos assim, violado. Isso está, inclusive, num trecho do livro da Paola Serra, que o Leniel tentou inventar uma mentira em cima disso. Na verdade, foi o Jairo que fez isso. O menino estava com o Leniel, não estava com o Jairo. E aqui ninguém está querendo inocentar Jairo, aqui nós só estamos querendo ser coerentes com os fatos. Então ela sabia que o Henri estava sofrendo. Não, o que ela via na época, que o Henri nem olhava para a cara do Jairo, é que o pai desse menino está falando alguma coisa aos ouvidos dele. Essa que é a verdade. Por mais que as pessoas prefiram acreditar nesse pai,
A verdade é que esse pai estava falando horrores aos ouvidos do próprio filho, e essa injustiça precisa ser corrigida, e esse homem, cada vez que ele mente, ele tem de ser desmentido de maneira hábil, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Nesse videozinho que prova que a Monique não estava sabendo o que estava acontecendo, ela ficou surpreendida com aquele laudo, e todo mundo hoje já sabe que esses laudos que falam das 23 lesões pertencem a um corpo de uma outra criança, vinda de um hospital público, que certamente morreu de um acidente de carro, né? Uma criança menor que o Henri, por mais que o Beto Ribeiro tente limpar a barra do Leniel, e crianças no necrotério usam fraldas, mas a descrição não era da criança no necrotério, era da criança como ela chegou ao necrotério. Era uma criança que ainda usava fraldas, que tinha os olhos bem diferentes do Henri, a cor dos olhos, que tinha idade diferente e que veio do hospital público, na verdade o Hospital Lourenço Jorge, que é um hospital municipal, né? Mostrando também duas tramas. A primeira trama é que o pai falava muita coisa na cabeça do Henri, que fazia o Henri olhar para tudo que acontecia na vida da mamãe de forma distorcida, né? E segundo é que o amigo do Leniel, enquanto o menino jazia, fez a Monique ir lá cuidar do enterro do menino, enquanto os dois tramaram contra ela em relação a esses relatórios, a essas questões da necrópsia aí, para fazer a mãe parecer ser criminosa. Então a Monique é completamente inocente, e a gente precisa aprender a discernir essas questões que estão tão na nossa cara. Ó. Aquilo que está na nossa cara a gente não consegue ver, mas quando a gente dá uma afastadinha, a gente começa a ver algumas coisas, não é verdade? Igual essa distorção aqui que ele vai fazer agora, ó, em relação ao bom relacionamento que Monique tinha com seu filho. Olha a distorção que esse pai faz, essa canalice. Que era segredo e ele não contou pro pai. Vocês viram o vídeo de ontem? O segredo custou a vida do meu filho. E eu falei assim pra ele, só que o papai não pode saber. Vai ser segredo, meu e seu. Aí ele, tá bom. Só que o Henri contava tudo. Tudo o Henri verbalizava. E ele não mentia. Ele também era uma criança que ele falava, era inteligente. Então quando a gente chegou em casa, Leniel notou que a gente tinha chegado em casa. Aí o Leniel falou assim, filho, onde você e mamãe estavam? Aí o meu filho falou assim, nós estávamos em um lugar, como era segredo, meu e dele, ele falou assim, nós estávamos em um lugar que tinha muitas roupas, bermudas, calças, a mamãe acabou experimentando. Eu falei, nossa, meu filho é mais meu amigo do que eu pensava, porque era segredo e ele não contou pro pai. Vocês percebem como que ele utiliza crianças para ficar mentindo contra a ex-esposa? Quer dizer, tem vários crimes aí, crimes na Lei Maria da Penha, crimes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele está usando tragédias verdadeiras para criar uma tragédia falsa, né? Por exemplo, ele está reclamando do segredo aí. O segredo aí não tem nada a ver que Monique estava omitindo crimes do pai. É porque, nesse episódio aí, qual era o segredo? O Leniel era um péssimo marido, ele vivia criticando a esposa pelas coisas que ela gostaria de fazer como mulher, por exemplo, o bronzeamento artificial. E ela conta no depoimento dela que ela foi fazer um bronzeamento artificial, e aí o Henri já conhecia o pai que ele tinha, né? Porque outra coisa que ele fazia com o filho, né? O filho parece que flagrou alguma coisa lá pornográfica no computador do pai, e aí ele fala, papai, vou contar tudo pra mamãe. Vai lá contar então. Bobeira. Vai ficar sem celular e vai ficar sem nada. Vou contar tudo pra mamãe. Aí ele fala assim, vai lá, conta pra sua mãe, vai ficar sem computador, sem celular, fofoqueiro. Tá vendo o tratamento que esse pai dava a esse filho? E aí, a Monique, então, já sabendo que ele era crítico a tudo que ela fazia como mulher, ela foi fazer um bronzeamento artificial e Henri entendeu. Falou, papai não vai gostar disso mesmo. Foi lá com a mãe. Mas o segredo que o Henri estava guardando em relação à mãe, que era um segredo espontâneo, né? Porque ele conhecia o pai dele, ele sabia que o pai dele vivia criticando a mamãe dele. Então ele foi sábio em dizer, filho, onde é que você estava? Eu estava no lugar com várias pessoas que estavam trocando de roupa e tudo. E na verdade o que a Monique estava encantada é que ela não instruiu o filho ao que dizer ao pai. Ela só quis dizer que era um segredo. E não é segredo porque havia nada de errado, não. É segredo porque o Leniel era um marido chato, ranheta, ausente, né? Ele era tanto um marido ausente quanto um pai ausente. E aí eu queria ver ele ficar mentindo acerca de Monique aqui fora se ela tivesse solta. Queria ver.
Mas ele conseguiu lá um conchavo com o Poder Judiciário, sem provas nenhuma, para manter a Monique presa, porque a Monique ameaça para qual sociedade? Ela poderia responder em liberdade, até porque está provado nos autos a inocência dela, né? Ela só iria a júri popular em relação à juíza, porque o Ministério Público diz que ela não conseguiu provar que estava dormindo, quando isso aí, inclusive, está descumprindo um preceito jurídico, né, que o ônus da prova cabe a quem acusa, então o Ministério Público é que tinha que provar se ela estava dormindo ou acordada, né? E, na verdade, ela entregou as provas de que ela estava dormindo. Mas, então, como o Lenel está muito mancomunado com membros do Poder Judiciário, ele conseguiu manter a Monique presa. Para quê? Para ficar mentindo desse jeito. Conforme você vai ver aqui, por exemplo, ó, ele não só mente contra a ex-esposa, ele fala mal da juíza, é o que você vai ver ao final deste vídeo. Ele comete essa ensandecência de falar mal de uma juíza que tentou ser o mais íntegra possível dentro dessa situação horrível pela qual passa a Justiça do Rio de Janeiro. Mas ele vai falar mal da juíza, conforme você vai ver no final deste vídeo. Mas aqui agora, veja ele abusando do direito das crianças, se lançando candidato, porque isso aqui é uma postagem que está nos perfis dele, de 13 de julho. Não sei se você consegue ver aqui, ó. 13 de julho de 2024, que se fosse do ano passado estaria aqui a data completa, mas como a data está incompleta, do ano presente, 13 de julho de 2024, ou seja, antes de começar a campanha eleitoral, ele já fazendo campanha eleitoral em cima das mentiras que ele promove contra a sua ex-esposa, a mãe do Henri, Monique Medeiros, e em cima também da dor das crianças. E aí alguém fala assim, puxa, você vai atrapalhar a eleição desse cara? Olha, a gente não quer atrapalhar a eleição de ninguém, a gente só acha que um homem que faz isso com mulheres e crianças não é digno de ser eleito, coisa nenhuma. Preste atenção nessa propagandazinha que está nos perfis dele. Você chegou a ver o caso dessa criança? Qual criança? O que o pai fez com ela é inacreditável, a gente precisa ajudar ela. Nós vamos ajudar essa criança. Licença, pessoal, boa noite. Pô, tô dando uma olhada nos casos aqui, tem como me dar uma moral? Lógico, irmão. Respeito. Aí. Valeu, obrigadão. Pô, você não é pai daquele menino que foi por aquele vereador aqui no Rio de Janeiro? Sim, sou eu mesmo. Pô, que luta, eu te acompanho na rede social, chefe. Pô, você faz muito mais do que muita gente na política. Você não pensa em trazer a sua luta pra esse meio, não? Você me ajudaria? Com certeza. Eu e todo o povo. Vambora. Daniel, o que esse menino falou faz total sentido. Muita gente na sua rede social vem pedindo pra você vir pra política. E se não for você, quem vai vir representando essas crianças e esses adolescentes? Eles precisam de você no meio da política. Quer saber? Vamos pra rua pra ver se é isso mesmo. Vamos ver se o povo é isso mesmo que o povo quer. Então ele fala, né, que a voz do povo é a voz de Deus, aí coloca aqui, né, postagem selecionada de gente querendo que ele seja político. E assim, tudo bem, as pessoas acabam votando sem avaliar muito, né, ainda mais especificamente no Rio de Janeiro, onde a política lá está toda contaminada, seja com a milícia, seja com conveniências políticas que operam lá há muitos anos, e o Leniel está mancomunado com essas conveniências. E aí o que ele faz? Ele mente acerca da mulher, no caso a ex-esposa dele, que é a professora Monique, e faz essa propaganda aí. Um homem que estivesse lutando com honestidade precisaria criar uma propaganda fake dessa? Porque ninguém sabe dizer se de fato, e aqui a gente não está querendo defender Jairo, né? Mas ninguém sabe dizer de fato se o menino foi assassinado, muito menos ninguém consegue dizer de verdade se o menino foi torturado por horas, porque se esse menino foi torturado por horas, como é que esse corpo chegou ao hospital sem nenhuma mancha, sem nenhum machucado, né? Ah, e as 23 lesões? As 23 lesões, conforme a gente já tem dito para vocês, elas são do corpo de uma outra criança. E vocês acabaram de ver que a própria Monique estranhou isso no trecho do vídeo anterior que a gente passou a vocês. Então, juntando com isso tudo, fica a pergunta: compensa alguém alcançar a política por meio da desonestidade? Porque a gente não tem de ser a favor de Jairo, mas a gente precisa ser contra a mentira, a calúnia, né, a covardia que se faz contra a ex-esposa, que é isso que o senhor Leniel está praticando. Então, se você acha que um homem desse é digno de ser eleito, né, ainda mais fazendo campanha eleitoral antecipada, está aí, ó, campanha eleitoral antecipada, que ele está falando aí é de eleições, né? E aí,
esse homem vai realmente ter uma vida limpa na política? É nisso que vocês acreditam? Então, eu queria que vocês compreendessem isso. Professora Monique precisa sair daquela prisão, precisa vir aqui fora desmentir Leniel em tempo hábil, coisa que, enquanto eu estou gravando aqui para vocês, ela nem está sabendo o que está acontecendo lá na prisão, né? Nós, apoiadores, também não temos acesso fácil a ela. Mas fica aqui esse pensamento, essa dica, e vamos, gente, vamos aprender a fazer perguntas? A gente precisa aprender a fazer perguntas. Eu concordo com a solidariedade de vocês em relação a esse pai que perdeu essa criança. Agora, um pai que perdeu a criança se acha agora no direito de ficar mentindo contra uma mulher que ele sabe, Monique jamais mataria o filho dela, o único filho que ela tinha, que ela criava sozinha, que hoje a gente vê Leniel todo romântico aí, com a Valentina, com a atual esposa dele, mas ele não era assim em relação a Monique e nem ao Henri, não, né? Tanto é que é uma dificuldade terrível para ele arrumar uma imagem que tenha ele e o filho dele juntos. E aí ele vem e desqualifica as imagens que a ex-esposa dele tem com o filho deles. Isso é de uma covardia terrível, um homem desse não merece ser eleito. O povo não conhece a história, né? Não sabe que ela muitas vezes pagava a conta dela e do marido, né? Ai, mas não conhece a história, né? Frouxo, homem frouxo, tá? Frouxo. E para você entender melhor, veja agora como é que ele vai desqualificar a juíza do caso, que é uma coisa muito desonesta para um homem que quer ser um homem público, um homem eleito com dignidade, e não em cima dessas mentiradas que ele arruma. Preste atenção aí. Os processos foram revelando a total inocência da professora Monique, ainda que o público fique com aquilo que a mídia mancomunada faz. Porque falar que uma mulher maltratou seu filho dá muito dinheiro para muita gente. Mas o STJ, olhando os autos, conferindo tudo, que a juíza também produziu, né, as provas que inocentavam a professora Monique, a juíza conferiu e, digamos assim, sentenciou, o STJ falou, não, essa mulher tem de responder o processo em liberdade porque não há nada que prove essas coisas de que a acusam. Essa é uma questão. Mas aí vem o ex-maridinho dela, o pai do menino Henri, que desde o começo ele sabe que ele foi muito mais omisso do que a ex-esposa em relação ao filho de ambos e faz por aí fazendo campanhas de difamação, de injúria, de calúnia, de mentiras deslavadas, com nítidas pretensões de ascensão social. Agora ele é candidato, ele é pré-candidato, né? Só não é candidato ainda porque não chegou a época. Então o homem está aí surfando em cima do cadáver, da imagem e da memória do próprio filho. E assim como o Brasil faz a determinados políticos, a população está fazendo em relação a esse homem. Tratando-o como se ele fosse um homem íntegro, um homem sofrido, um homem que se importava com o filho, né? Tudo muito estranho. Não se está aqui querendo inocentar Jarinho. Jarinho vai pagar por tudo que ele fez. Mas é estranho que tem uma outra parte dessa história que deveria estar sendo investigada e nem sequer será investigada, né? Que é o senhor Leniel. Mas para você ver que não se trata de uma implicância pessoal, de ofensas pessoais, né? Eles criaram uma situação para prender a professora Monique, criaram uma mentira, colocaram mentiras no processo. A professora Monique voltou a ser presa agora por uma mentira, agora não já. E criaram toda uma situação simplesmente porque esse homem precisa dessa mulher presa, porque ela aqui fora estava representando a verdade. Ela era tão discreta, mas as poucas e parcas postagens que ela fez sobre o caso começou a mostrar para a sociedade de quem é o pai do menino. Muita gente, talvez as pessoas não se manifestem como aqueles que apoiam o Leniel, mas muita gente sabe no seu íntimo que há alguma coisa de errado com esse homem, e a gente precisa bater nessa tecla, porque isso é que é uma questão de justiça. Se a mãe está presa porque ela não conseguiu detectar o que estava acontecendo com seu filho, o pai que soube do próprio filho não estará preso? Ou não estará nem sequer sendo investigado? Veja se você não acha estranho algumas coisas que ele consegue produzir aqui. Vou tentar reproduzir uma conversa dele aqui com, acho que é uma página chamada Entendi Direito, né? É um trocadilho aí do entendi com direito da justiça. Olha o que ele vai dizer, eu vou tentar interromper aqui para fazer os devidos comentários. Ó, primeira coisa. Tem umas coisas que a gente vai andando por aí, eu não sabia o que era
um narcisista. Eu não sabia o que era psicopatia. Né? É psicopata? São psicopatas extremamente inteligentes que te botam no bolso. Monique quase botou no bolso a juíza. A juíza ficou lá 12 horas falando lá e ela conseguiu passar uma visão pra juíza de coitadinha, que uma coisa que não era. Muito pelo contrário, Monique era a mulher que ia parar o Jair. Os psicopatas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Estamos dando voz pra ela e por isso que esses crimes têm aumentado. É algo que você não consegue entender. E talvez nunca vamos entender. Veja só a capciosidade desse Leniel. Ele se passa como coitadinho, mas você prestou atenção. São coisas assim tão curtinhas e tão ágeis que as pessoas que não têm tempo não percebem o ardil do que está acontecendo. Olha só, ele está aí se achando o senhor da realidade. Ele está falando mal da juíza, uma juíza que tomou decisões muito bem embasadas, mesmo as decisões mais amedrontadas que ela tomou, que eu julgo que ela tenha tomado, por medo de ser executada, como a juíza Patrícia Ascioli foi executada pelas milícias do Rio de Janeiro. Nós temos aí o Leniel, que se trata de alguém que, se não é miliciano, ele tem relações viscerais com as milícias do Rio, tanto é que o seu amigo, advogado, Ailton Barros, está preso neste dia, preso por tentativa de golpe de Estado, por assassinato, por assédio moral e ou sexual, por atropelamento, por tráfico internacional de drogas. Esse é o advogado Ailton Barros, um homem que se dizia evangélico e profundamente moralista, muito pior do que a professora Monique, e amigo, amicíssimo pessoal do Leniel. A amizade dele em relação ao Leniel pesa tanto que no aniversário do menino Henri, que ele iria fazer um aniversário, o Leniel simplesmente sumiu, porque esse amigo dele, bandidinho, foi preso exatamente no dia do aniversário do menino Henri. E as pessoas não percebem isso. Aí o Leniel fica quietinho, caladinho, de repente ele reaparece aí no programa da Globo, né, no Linha Direta, depois ele reaparece muito vitorioso na entrevista com a Ana Beatriz Barbosa. E o que esse Leniel falou nesse trechinho de vídeo que você viu e a gente às vezes não percebe? Primeiro, ele está falando mal da juíza e ele agora virou especialista, ele detecta que são psicopatas. O que são psicopatas para ele? É a professora Monique, que ele vai dizer que ela conseguiu driblar a juíza. Pois é aí que o Leniel dá um tiro no próprio pé. Porque se a Monique conseguiu driblar a juíza, ela não conseguiu, tanto é que ela está presa, é o Leniel quem está conseguindo driblar todo o sistema jurídico do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil, está conseguindo driblar a sua percepção, a percepção da população, que vê nele um homem sofrido, e em sendo um homem sofrido ele faz acusações falsas contra a ex-mulher, e ele também zomba da justiça, porque ele vai ascender a política fazendo essas coisas. Quer dizer, se é pra gente ficar falando aqui no senso comum do que é psicopata, psicopata é o senhor Leniel, que está driblando a vontade, a opinião pública, os poderes da República, a justiça do Rio de Janeiro, está driblando porque alguém ali está querendo ser driblado, né? Eu vejo isso mais como um mancomunamento, uma coisa assim de amiguinhos, né? Tanto é que ele está aí fazendo direito. Como é que um cara pode estar nessa luta que ele Leniel está estudando direito? Basta investigar para saber como é esse curso de direito que ele está fazendo. Enfim, o psicopata é esse cara que consegue passar uma imagem e consegue colocar a mulher para ser morta na prisão. Ela sofre riscos lá. Eu até fiquei pensando se da outra vez que a juíza até colocou ela em regime domiciliar por causa das ameaças à prisão, será que essas ameaças não estariam vindo, não é do pai desse menino? Porque dizem, não tem como provar, que ele está até namorando com filhas de presidiárias. E aí, gente, Deus vê todas as coisas, Deus está vendo que há muitas mancomunações aí, sabe? E de repente o desejo desse homem pode até se cumprir, de uma professora Monique morrer na prisão. Então, se ele se sente no direito de sair por aí falando que a ex-esposa é psicopata, que a ex-esposa dobrou a juíza, eu tenho o direito de, como cidadão, na mesma vibe daqueles que vêm a público comentar nas minhas postagens coisas mentirosas e desgraçadas contra a professora, eu também me sinto no direito de dizer, a gente tem de suspeitar desse cara. Ele que é o grande psicopata. Esse trechinho que eu passei para você prova isso. Psicopata nesse sentido, não é nem psicopata, que psicopatia seria uma doença, é perverso, se traveste de sofrido, coitado, cheio de saudade,
mas na verdade está surfando na grana, no prestígio social, na credibilidade. E a minha oração é que Deus abra os olhos das pessoas, porque sim, a gente precisa confiar na justiça divina contra esse tipo de perversidade que usa até o nome de Deus. E agora estou sabendo que são os psicopatas porque a Monique conseguiu dobrar a juíza. A Monique não conseguiu dobrar a juíza se convenceu com as provas, não tem nada de psicopatia aí. Psicopatia, senhor Leniel, é você usar de mentiras para conseguir colocar a sua esposa de volta na cadeia, sendo que ela não oferece nenhum risco à sociedade, mas você fica por aí o dia inteiro falando mal dela e alegou à justiça que ela estava atrapalhando o curso do processo, ela estava atrapalhando você a fazer isso, não é? Mas enfim, gente, preste atenção nas palavras melhores do que as minhas, sábias e agradáveis e tenazes do professor e do advogado doutor Marcos Ferreira. Não há provas da sua participação no crime. Numa das decisões que constam no processo, ao acolher o pedido de revogação da prisão preventiva da Monique, o juízo processante ponderou as seguintes questões. Primeiro, a delonga do processo pelo excesso de peticionamentos pela defesa do codenunciado Jairo. Segundo, a ausência de imputação de violência extremada apontada pelo órgão acusatório e de indicação concreta de que Monique tenha visto qualquer dos fatos violentos. Terceiro, não há imputação de ato material comissivo a Monique, a despeito da gravidade do delito e do furor público. Quarto, que Monique sofreu ameaças de morte e agressões no cárcere, havendo risco à sua integridade física e psicológica. E cada vez mais a justiça conclui que ela não teve envolvimento algum no crime. Mas vejam que mesmo assim, por informações descontextualizadas e distorcidas da realidade, essa mãe inocente corre risco de morte no presídio, o que não é muito diferente fora dele. É muito comum ouvir pessoas dizendo: mas ela tinha que proteger o filho dela. E, para essas pessoas, eu digo o seguinte: é exatamente isso que a justiça avaliou para livrar essa mãe das grávidas. Se Monique não tivesse protegido seu filho como pôde, considerando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias de todo o ocorrido, certamente ela estaria presa neste momento. Além do mais, olhe-se no espelho, veja se você que está aí jogando pedras numa mãe que perdeu seu filho e sofre até hoje a sua ausência, é, de fato, tão perfeito, tão perfeita assim, para pré-julgar alguém que a própria justiça já declarou como mãe zelosa. Saiba que o seu ódio, provocado pela irresponsabilidade de alguns órgãos de imprensa que noticiam somente o que alimenta a desgraça alheia e rende com certeza a eles retornos financeiros, pode tirar a vida de um inocente. Mas se não é bastante para vocês, paladinos da justiça, vamos ver outro trecho de outra decisão que consta do processo. Abre aspas. É fundamental ter em mente que, apesar da inequívoca comoção social gerada pelos fatos, amplamente noticiados, a hipótese acusatória principal contra Monique é de que teria deixado de agir, embora pudesse, para prevenir a morte do filho. Porém, dadas as peculiaridades do caso, diante da própria natureza da imputação, não há indício de que isso tenha ocorrido, muito menos da periculosidade social da Monique ou de risco de continuidade delituosa. Sem dúvida, não subsistem os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva em desfavor de Monique. Fecha aspas. Agora, se ainda assim, baseado no que a justiça está dizendo sobre Monique, se a visão limitada e míope de alguns de vocês continuam alimentando, se a incapacidade e a resistência em enxergar a verdade dos fatos convencerem vocês a não aceitar o óbvio, não será este que vos fala que dispensará energia para isso. Você é dono, você é dona da sua consciência. Não pense que você é mais justo ou justa, ou uma melhor pessoa por apontar o dedo para uma inocente sem dó e piedade, pois é exatamente o contrário. Aliás, quem prefere prejulgar e apontar o dedo para mulheres como Monique, vítimas de homens com prestígio na sociedade, saiba que essa pessoa está dando cada vez mais força para que outras mulheres tenham cada vez mais medo de denunciar. E isso só contribui para que feminicídios e agressões a inocentes ocorram. Isso só fortalece o agressor. E antes que eu me esqueça,
Antes de prejulgar alguém, tenta o seguinte: foca teu olhar em você. Olhe-se com um zóio diferente. Entenda e coloque na mente que nenhum de nós somos assim tão simples. Sua roupa não diz exatamente quem você é. Ela até fala algo de você, mas você pode ser vários áudios, vários átomos, várias histórias, vários tudo, vários de você mesmo, vários de vários. Eu posso ser eu mesmo de vários, compreendeu? Então, antes de qualquer coisa, respeito e empatia. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.